Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, PDOT chega à Câmara Legislativa. Entenda por que projeto que planeja crescimento urbano da cidade é a grande prioridade neste segundo semestre. Segurança no trânsito. Projeto de lei propõe a criação de faixas exclusivas ou preferenciais para motos. Terra para todos. Proposta em análise na CLDF define diretrizes para a reforma agrária no DF. Nosso parlamento. Estudantes eleitos em projeto educativo na CLDF são diplomados como jovens deputados. Casa do Povo e da Cultura. Exposições em cartaz na CLDF abordam acessibilidade nas artes e religião em Cuba. E claro, também vamos destacar o que foi notícia durante a retomada dos trabalhos na Câmara Legislativa. Após o recesso parlamentar, a retomada dos trabalhos no plenário da CLDF foi marcada por discursos sobre os desafios do segundo semestre. Na sessão do dia 5, o deputado Chico Vigilante propôs uma comissão geral para debater os impactos da reforma tributária no DF, com participação do governo, de economistas, do setor produtivo e da classe trabalhadora. A nova legislação federal unifica 5 tributos em 2, além de zerar impostos sobre itens da cesta básica. O veto do GDF ao projeto que cria o Programa Uniforme Escolar recebeu críticas do deputado Ricardo Vale, autor da proposta. Apesar do veto, Ricardo Vale afirmou que votará a favor da proposta do Palácio do Buriti, que cria o cartão Uniforme Escolar, considerada semelhante pelo parlamentar. O deputado Fábio Félix também criticou o GDF pelo veto ao projeto que cria a política distrital de arborização urbana. O parlamentar pediu apoio dos colegas para derrubar a decisão, defendendo que a proposta busca reduzir a desigualdade na arborização, levando mais plantios para as regiões periféricas. Já o deputado Jorge Viana alertou para o déficit na saúde do DF e cobrou nomeações urgentes. Ele também defendeu reajustes salariais para categorias preteridas nas negociações dos últimos anos, dizendo que o governo deve agora fazer história. O deputado Gabriel Magno cobrou o envio do projeto de reestruturação da carreira dos professores, em cumprimento ao acordo que pôs fim à greve da categoria. Gabriel Magno também criticou a privatização da rodoviária do Plano Piloto, chamando a medida de desastrosa e alertando para prejuízos ao comércio local. A sessão do dia 6 também foi marcada por pronunciamentos. Presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, o deputado Max Maciel defendeu a ampliação da tarifa zero nos fins de semana. Em vigor há 4 meses, o programa Vai de Graça fez com que o número de passageiros crescesse em várias linhas. Em alguns casos, o aumento chegou a 500%. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Fábio Félix denunciou a qualidade da alimentação no Centro de Detenção Provisória da Papuda. Após vistoria em julho, o parlamentar classificou as marmitas como horrorosas e cobrou melhorias no contrato que oferta alimentação aos presidiários. O deputado Rogério Morro da Cruz foi à tribuna celebrar o avanço de obras em São Sebastião e no Jardim Botânico. O parlamentar destacou a licitação para a construção do Hospital Regional de São Sebastião, a pavimentação de vias na região, a chegada dos micro-ônibus Zebrinhas e melhorias em iluminação e espaços públicos. Já o deputado Pepa comemorou melhorias na saúde de Planaltina, como a reforma da emergência do Hospital Regional, a ocupação do novo anexo hospitalar e a chegada de ambulâncias com hemodiálise. No dia 7, os deputados realizaram a primeira votação do segundo semestre. Em sessão extraordinária, o plenário aprovou 214,8 milhões de reais em créditos suplementares para a nova CAP. O dinheiro será investido na manutenção de vias públicas, áreas verdes, redes de águas pluviais,
obras de urbanização e serviços administrativos. A proposta foi votada em regime de urgência, sem passar pelo Colégio de Líderes, o que gerou críticas da oposição. Já os parlamentares governistas defenderam a urgência da aprovação da matéria, citando obras paradas à espera desses recursos. A semana no plenário também foi marcada pela outorga de título de cidadão honorário de Brasília a personalidades da cidade. No dia 5, quem recebeu a honraria foi o delegado Luiz Fernando Concito, da Polícia Civil do DF. No dia 7, o agraciado foi o juiz Fábio Francisco Esteves, do Tribunal de Justiça do DF. As duas homenagens foram iniciativas do deputado Hermeto. Após 16 anos desde a última revisão, o novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, o PDOT, finalmente chegou à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo o presidente da CLDF, este é um dos projetos mais importantes da última década e a Casa deve analisar o texto nos próximos meses e votá-lo até o final do ano. Nós teremos aí 4 meses, esse é o acordo, para que a gente possa discutir junto às comissões, junto aos deputados, que a gente possa fazer aí uma análise desse projeto, é um projeto grande, extremamente importante, e que em dezembro, no início de dezembro, a gente possa votar, já que há uma expectativa muito grande da população do Distrito Federal. A revisão do PDOT deveria acontecer a cada 10 anos, mas a lei que vale atualmente é de 2009. Nos últimos 3 anos, o Poder Executivo conseguiu avançar, atualizando o plano diretor, que recebeu mais de 15 mil contribuições da população e também já está aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Com o novo PDOT, a ideia é tentar solucionar antigos problemas vividos pelo Distrito Federal com relação à habitação, como a grilagem de terras, a comercialização de terrenos sem escritura e o déficit habitacional. Nós estamos prevendo novas áreas de oferta habitacional e não apenas isso, estratégias para que essa oferta tenha um custo barateado. Então, a infraestrutura que pode ser colocada pelo próprio governo, quando o particular tem o interesse de prover habitação de interesse social, por exemplo, a partir daí não temos dúvida que a irregularidade começa já a regredir. Quanto à irregularidade que já existe, há dispositivos específicos de combate a ela. Pelo menos 28 regiões devem ser regularizadas a partir da aprovação do PDOT, o que deve beneficiar cerca de 73 mil famílias. O plano diretor é o primeiro passo, ele não regulariza ainda. Ele é necessário para a regularização, mas a gente também precisa do apoio da comunidade para que a gente consiga, de fato, chegar até o fim do processo. O que a população tem que fazer, que é o mais importante? Preservar aquilo que já está lá. Não é possível novas ocupações porque o processo de regularização ele tem uma série de necessidades, como equipamentos públicos, espaços para asfaltamento, isso tudo precisa ser preservado e previsto no projeto urbanístico. Então, se houver novas ocupações em todas essas áreas que estão sendo criadas, o processo de regularização fundiária fica inviabilizado. Centenas, milhares de famílias que ainda vivem na irregularidade por uma ausência do Estado. Então, agora, com a aprovação do PDOT, a gente cria condições para regularizar esses imóveis, cria possibilidade de criação de novas áreas para provimento de mais habitações. Então, assim, são inúmeras vantagens que esse projeto traz para dar tranquilidade para as famílias de Brasília, do Distrito Federal e, sobretudo, dar uma segurança jurídica para toda a população do DF. – 24 estudantes do ensino médio foram diplomados jovens deputados distritais em cerimônia realizada nesta última sexta-feira, dia 8, no Tribunal Regional Eleitoral do DF. Os alunos de 21 escolas públicas vão compor o Parlamento Jovem Distrital. A iniciativa faz parte do programa Nosso Parlamento da Escola do Legislativo e da Procuradoria Especial da Juventude da CLDF. Isso é a gente dando representatividade, dando voz para quem é o futuro do Brasil. São os jovens, são os futuros médicos, são os futuros policiais, os futuros políticos, os futuros doutores, de tudo.
Então a gente precisa integrar mais a juventude na política. Esse momento hoje solene de posse, né, diplomação dos deputados que foram eleitos no programa, também é um ato político importante. Nesse compromisso democrático com as instituições democráticas, republicanas. Você presenciar 24 estudantes da rede pública de ensino, né, participando de um projeto onde eles se colocam como deputados, né, e entendendo qual é o papel de um deputado, a escuta que tem que ter com a população, os projetos que eles precisam apresentar para essa população que os elegeu, né? Então, toda essa troca de experiência, quem sabe desses 24 meninos que estão aqui hoje não sai um parlamentar. A eleição dos jovens deputados contou com o registro de 207 candidaturas e a participação de mais de 14 mil estudantes. Esta aluna foi a deputada mirim mais votada. Primeiramente, é uma vitória para a gente, para a juventude de hoje em dia, ter um projeto que inclua a gente, que faça com que nós tenhamos fala no meio do governo, que a gente possa criar leis que ajudem a gente. Vocês adultos podem até entender, mas um jovem vai saber o que melhorar, o que fazer, exatamente do modo que a gente precisa. Ficou essa noção mais real, mais concreta, mais palpável do que é o processo democrático, né? Independente de vieses políticos e ideológicos, mas o que é o processo eleitoral e a democracia, como funciona. Até questões que a gente discutia muito com eles, né? Então, num debate, a gente não ataca o outro, a gente ataca as ideias e discute as ideias e tem que trabalhar isso, essas divergências de forma civilizada e concreta. Então, acho que foram uma série de aprendizagens muito amplas, assim, um ensino integral mesmo. A eleição foi realizada com apoio técnico do TRE, que cedeu urnas eletrônicas e promoveu a capacitação de estudantes para atuarem como mesários. Fico admirado de ver pessoas tão jovens, ainda adolescentes, ter essa preocupação, essa consciência de participar nesse processo. Ter os compromissos escolares, com deveres, estudar, é difícil. Agora, quando se vê que o aluno, além de se cumprir com essas obrigações, interessa-se por um programa semelhante a este, é para a gente muito reconfortante. E para o TRE-DF participar desse programa. A gente fica alegre. Durante a diplomação, os jovens eleitos participaram de um encontro de formação, com atividades e conteúdo com o objetivo de prepará-los para o trabalho em plenário. É muito importante o fortalecimento da democracia, uma educação cidadã, para os jovens estudantes, né, que participaram desse processo eleitoral. Agora, o próximo passo é a participação dos jovens parlamentares em uma sessão simulada no plenário da Câmara, no dia 12 de setembro. Vai ser o momento para tomar posse, além de apresentar e discutir projetos. Também será entregue o prêmio A Voz da Juventude para as 3 escolas que obtiverem as maiores pontuações no programa Nosso Parlamento. Escondido entre curvas de uma estrada de terra longe dos olhos do centro do poder, está o acampamento Marielle Franco, em São Sebastião. Um lugar onde a esperança resiste em barracos improvisados e onde famílias inteiras aguardam desde 2018 por um pedaço de terra que já tem destino certo, a reforma agrária. Janaína é uma das líderes do acampamento e diz que a atual política de reforma agrária do Distrito Federal precisa de mudanças. Primeiro que é um descaso total, né, com as famílias que estão em acampamento. Nós temos acampamentos aqui que estão há mais de 16 anos. É exemplo do acampamento Tiradentes, que fica aqui do lado, né, que tem uma área que foi destinada para o Prat, né, que é a Fazenda São Geraldo, com mais de 600 hectares. E hoje essa área está em risco de ir para regularizar o pessoal grilou essa propriedade. Então, assim, são famílias que estão ali no núcleo há mais de 16 anos, esperando para que aconteça o Prat, para que elas sejam selecionadas para poder produzir. E essas famílias, elas foram simplesmente esquecidas.
Bem ali, ao lado do acampamento, uma prova viva de que a reforma agrária transforma vidas. Assentado há 2 anos, Josimar cultiva um pedaço de chão fértil, com muito trabalho e dedicação. Da terra nascem cheiro verde, cebolinha, alface, mandioca, tomate, tudo cultivado de forma orgânica, alimentando a mesa de famílias inteiras. Isso é muito gratificante, a gente ver a terra produzindo assim, é muito gratificante, que é um sonho que a gente vê de muito tempo atrás e se tornando realidade. Histórias como a do Josimar alimentam a esperança de quem ainda aguarda pela sua vez de plantar e colher com dignidade. É por isso que na Câmara Legislativa tramita um projeto de lei que cria as diretrizes do Programa Agrário do Distrito Federal. O objetivo do programa é promover o acesso à terra, a produção sustentável de alimentos, a geração de trabalho e renda para trabalhadores rurais e a garantia da função social da terra. O autor do projeto é o deputado Gabriel Magno. O DF tem um instrumento já, chama o PRAT, que é o Programa de Reforma e Assentamento dos Trabalhadores Rurais do Distrito Federal. O problema é que o PRAT a gente viu que tem muitos anos que a TerraCap, principalmente, que é a dona das terras públicas aqui do Distrito Federal, não tem colocado ou destinado áreas para o PRAT, para que o Programa de Reforma Agrária, de assentamentos, eles aconteçam. Aliás, os espaços e os territórios que já há mais de 10 anos já foram destinados, inclusive, para o PRAT, continuam vários deles paralisados na burocracia do Estado. Então, a ideia do projeto de lei é também reestruturar essa capacidade, né, a partir de uma atualização normativa, para que a gente possa destravar, né, os programas de assentamento e de reforma agrária no Distrito Federal. Uma política pública fundamental para o Distrito Federal, que tem mais de 60% de área rural. É possível ter um programa, é necessário ter também, porque ele garante tanto a preservação das áreas verdes, né, e garante a movimentação, dinamização da economia, a produção saudável de alimentos. Este professor universitário defende a importância do projeto, especialmente em uma área como Brasília, que enfrenta sérias questões fundiárias e desafios relacionados à ocupação do território. Aqui a gente tem uma questão da pressão imobiliária extremamente intensa sobre as áreas dentro do Distrito Federal e para ocupação desses espaços de maneira mais justa, de maneira mais ambientalmente correta, prevendo sustentabilidade e mitigando possíveis conflitos ambientais, ocupação e respeito às áreas de preservação. Então é de fundamental importância que a gente consiga ter esse plano como um norte para que possam ser realizadas as estratégias de reforma agrária com todos os diálogos necessários, os partícipes da sociedade e dos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento rural no Distrito Federal. O projeto de lei também assegura que, além da garantia da terra, os assentados recebam apoio para a produção e comercialização dos alimentos. Um desafio ainda grande para a gente é a questão de venda. A venda, essa aí é bem crucial para a gente, que é produzir e ao mesmo tempo vender é bem complicado, mas a gente vai conseguindo devagarinho, devagar a gente chega lá. E é necessária a reforma agrária, porque se não for a agricultura familiar, o pequeno produtor que produz em escalas pequenas, mas com um pouco mais de variedade, com muito mais variedade, não teria um alimento saudável na mesa das famílias, não estaria pensando em um alimento agroecológico, né, sustentável, mais saudável. É a agricultura familiar, é o pequeno. Quem visitar a Câmara Legislativa até o dia 15 de agosto poderá viver uma experiência sensorial diferente. Na Galeria Espelho d'Água, o público é convidado a tocar nas obras e sentir as texturas de versões em alto relevo de quadros famosos, como o Autorretrato de Frida Kahlo e o Abapuru de Tarsila do Amaral. As peças foram criadas pela artista plástica Beth Alvarenga com materiais como papel, tecido e algodão para proporcionar uma vivência inclusiva a pessoas cegas ou com baixa visão. Na hora que
as pessoas que são cegas possam saber como é que funcionam as obras de pintores famosos, porque é tudo sempre, né, tudo na posição reta, né? E a gente está fazendo em 3D. E eu usei várias texturas para quando toque, eles poderem... E vai ser tudo descrito, audiodescrição. Então eles vão tocando devagar, com cuidado, porque eles são feitos todos de papel e texturas. Para acessar a audiodescrição, os visitantes podem escanear um QR Code com o celular e ouvir o detalhamento de cada peça. Colar de espinhos e beija-flor, de 1940, da mexicana Frida Kahlo, é definida como surrealista ou realista fantástica. Também há fones disponíveis no local para quem preferir acessar o áudio diretamente. E todas as obras estão acompanhadas da identificação em braille. São obras abstratas que a pessoa com deficiência visual não conseguiria tocar, né? Só por meio de audiodescrição. E a releitura por meio tátil e no concreto nos possibilita conhecer essas obras abstratas, né? Vai ajudar bastante gente. Ao todo, são 15 obras expostas em plataformas com altura acessível para cadeirantes. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O Distrito Federal vive uma verdadeira epidemia de mortes de motociclistas no trânsito. Entre 2019 e 2024, os acidentes fizeram em média 76 vítimas fatais anualmente. Somente no ano passado, 74 motociclistas perderam a vida no trânsito do DF. O sinal é claro, o perigo nas ruas continua alto. Para tentar reduzir o número de acidentes e de mortes, um projeto de lei do deputado Fábio Félix propõe a criação de faixas exclusivas ou preferenciais para motocicletas. A ideia do projeto é a proteção da vida dos motociclistas e melhorar a fluidez do trânsito no Distrito Federal. A gente já teve até esse ano, no meio do ano, 27 acidentes letais com motociclistas. Então isso mostra que há um sinal de alerta ligado e que é preciso pensar a vida desses motociclistas, né? Não importa a motivação desse sinal de alerta ou de cada um dos acidentes. Então é importante que haja fluidez no trânsito para eles e proteção da vida deles. A ideia surgiu dos próprios motociclistas, a partir da experiência da implantação da faixa azul em São Paulo e outras capitais. Representantes da categoria defendem que a medida pode salvar vidas. A gente vem acompanhando aí nessas capitais esse projeto aí que deu muito certo, vem salvando vidas. E aqui em Brasília a gente está cobrando dos parlamentares para que sejam implantados também, nem que seja inicial, essa fase de teste inicial, né, mas que é muito importante para a nossa categoria, que o número de acidentes aqui com a categoria é muito grande, né? Vem aumentando a cada dia. Com essa faixa específica, né, é uma questão de cidadania, de educação de cada um no trânsito, porque vamos tirar as motos do meio dos carros, vamos colocar nessa faixa específica, vai ter um ar de organização, né? E cada um respeitando o seu espaço vai evitar acidentes, vai diminuir os óbitos. Hoje nós temos aqui várias famílias desamparadas com os acidentes, sendo que a maioria das vezes é no corredor. O projeto também quer acabar com o chamado corredor de motos, quando os motociclistas transitam entre as faixas das vias, aumentando os riscos de acidentes. Outro fator que contribui para essa proliferação de acidentes fatais é o aumento da frota de motos no DF. Em quase 20 anos, o número de veículos aumentou praticamente 4 vezes. Em 2006, Brasília contava com cerca de 68 mil motos. Já em 2024, foram registradas mais de 258 mil motocicletas. De acordo com esta especialista em mobilidade urbana, as pessoas estão optando pelas motos porque é um meio de transporte versátil, rápido e de baixo custo. Por outro lado, oferece menos visibilidade e proteção.
e maior risco de acidentes graves. Para ela, a criação de corredores exclusivos é positiva, mas precisa vir acompanhada de outras ações integradas. Qualquer ação que venha no sentido de promover a segurança viária, não só a melhor fluidez no tráfego, mas a segurança viária, a preservação da vida do usuário da motocicleta, eu já entendo como uma boa ação. No entanto, como a gente parte também do princípio da falibilidade humana, a gente precisa considerar que não basta uma ação isolada para poder prevenir o sinistro de trânsito ou o conflito de tráfego. É uma combinação de ações para que a gente coloque uma série de barreiras, desde o esforço legal, da fiscalização, das campanhas de conscientização e mais de sensibilização e também as intervenções na via, de modo que a gente possa preservar a vida desse usuário. Enquanto a faixa azul não é implementada em Brasília, os motociclistas seguem enfrentando os perigos do trânsito, muitas vezes sem proteção e sem apoio do Estado. A segurança não tem nenhuma, né? Primeiramente que a gente trabalha como se fosse ali na sobrevivência, né? Então a gente chama até a atenção do governo aqui do Distrito Federal. Uma nova exposição de Cláudia Godoy traz à Câmara Legislativa do DF um retrato sensível e colorido das práticas religiosas em Cuba, com 30 fotografias capturadas em outubro de 2024 nas cidades de Havana, Varadero, Santiago de Cuba e Matanzas. A mostra Cuba e a Religião revela a multiplicidade de crenças que convivem na ilha, como o catolicismo, espiritismo, judaísmo e o islamismo. As imagens foram registradas em igrejas, terreiros e outros espaços de culto. A abertura contou com a presença da fotógrafa e de autoridades cubanas. Pela televisão e pelos jornais que eu lia, eu achava tudo muito semelhante à ideia do cristianismo, à ideia, por mais incrível que pareça. Eu achava muito semelhante aos dogmas que eu estava acostumada com a Igreja Católica, como católica que eu sou, né? Sou católica praticante e então eu fiquei curiosa de saber como é que era hoje lá, se tinha a participação da população, se tinha liberdade, se tinha assim, uma presença do governo junto a esses líderes religiosos, junto às religiões. E aí, a partir dessa curiosidade, surgiu essa proposta de fazer a fotografia, fazer entrevista, escrever um livro também, que eu estou preparando. A importância, eu acredito, tem a ver muito com a possibilidade de melhorar o conhecimento do nosso país, possibilitar o acercamento entre os povos de Brasil e Cuba, que tem muita semelhança, inclusive na prática das diversas religiões, porque temos um legado, vínculos históricos, culturais muito profundos, e esta exposição permite aprofundar no conhecimento, aprofundar a integração entre os povos de Brasil e de Cuba. A exposição Cuba e a Religião fica aberta ao público até o dia 29 de agosto, das 8 da manhã às 7 da noite, no Espaço Cultural Atos Bulcão, com entrada gratuita. Quem prestigiou a abertura recomenda a visita. Além das imagens lindas, a Cláudia Godoy é muito talentosa, faz exposições maravilhosas, mas essa foi inovadora, em razão dela ter feito as impressões em 3D e a leitura das fotos em braille, o que torna a exposição muito inclusiva. Então eu estou realmente encantada. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.